E aí galera, aqui é a Júlia do Codificando em Python. Hoje a gente vai estar trabalhando com o módulo 3, que é de equações lineares. A gente vai aprender como descobrir a solução de um sistema de equação linear a partir de dois métodos interativos, sendo eles o de Gauss-Jacobi e o de Gauss-Seidel. Mas antes a gente precisa relembrar algumas coisas. Um sistema de equações lineares é um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Aí a gente pode ver aqui nesse exemplo que eu coloquei na imagem ao lado. A gente precisa obter soluções de um sistema obtendo os valores das incógnitas que satisfaçam todas as equações. Vale lembrar também que a gente tem três situações distintas para soluções de um sistema linear, sendo elas o sistema com única solução, o sistema com infinitas soluções e o sistema com nenhuma das soluções. E aqui a gente pode ver como que funciona isso no gráfico. No primeiro caso, a gente tem duas retas se cruzando, ou seja, as retas são concorrentes. No segundo, temos retas coincidentes, ou seja, ambas são iguais praticamente, sabe? Ambas ocupam a mesma linha de reta. E no terceiro caso, a gente tem as retas paralelas, que nunca se cruzam. Utilizando os métodos interativos para resolver sistemas lineares, a gente precisa usar alguns critérios de parada e condições de convergência também. Aqui a gente pode ver a representação dos métodos interativos descrito como está nessa fórmula aqui. Além disso, a gente tem que ter uma precisão e um máximo de interações, um limite ali de iterações que vão ser realizadas. E assim a gente consegue obter o valor mais próximo para a solução do nosso sistema. Mas também vale ressaltar que os métodos iterativos servem para calcular sistemas com muitas equações. Bom, no caso de Gauss-Jacobi, a partir da solução inicial, a gente precisa gerar uma sequência de x elevado a k de vetores, e ela vai ter que convergir para uma solução do sistema. Geralmente, a gente usa essa solução inicial aqui, que está na imagem. Agora a gente vai falar um pouquinho das condições de convergência. A convergência ela vai ser garantida em qualquer uma das condições abaixo satisfeita. A primeira vai ser se a matriz A for diagonalmente dominante. Aqui temos o critério das linhas e o critério das colunas. Em outras palavras, a gente pode olhar para a diagonal principal e analisar se esse elemento é maior que a soma da sua linha ou da sua coluna. Pelo menos um desses critérios vai ter que ser atendido para atender o critério de convergência. Agora a gente vai falar um pouquinho do critério de parada. E aí são sempre essas mesmas formulinhas que devem ser seguidas, Deve ser respeitado. A mais importante vai ser a do limite de iteração. O item A, ele geralmente é o critério de parada mais utilizado, mas é bom a gente entender como é que funciona esse limite de iteração. Para ficar mais claro, a gente vai usar um sistema 3x3. Aqui a gente isolou os nossos termos que estavam em rosa, então tendo esse resultado aqui, de x, 1 elevado a k mais 1, etc. E assim, simplificando, a gente consegue generalizar a nossa equação de iteração por meio dessa segunda imagem aqui. Agora a gente vai falar um pouco do método de Gauss-Seidel. Esse método é uma modificação do método de Gauss-Jacobi. Ele procura usar a componente mais atualizada disponível e tem o objetivo de acelerar essa convergência do método anterior. Aqui vamos ter as nossas condições de convergência. A primeira vai ser se a matriz A for diagonalmente dominante e a segunda é o critério de Sassenfeld. Generalizando, a gente chega nessa fórmula aqui. Agora vamos falar do critério de parada. É a mesma coisa que o anterior, a gente tem as fórmulas principais e, como terceiro caso, o limite de iteração. E essa função de iteração, a gente também vai estar isolando os nossos termos que estão em rosa para chegar aí na nossa fórmula geral. E aqui temos de novo a análise e generalizando, a gente tem a nossa função de iteração definida pela segunda imagem. Bom, agora vamos falar um pouquinho da programação. Começando pelo método de Gauss-Jacobi. O primeiro passo que a gente tem que tomar é utilizar o programa que foi fornecido pelo nosso professor, que vai transformar o número do nosso RA em 4 números aleatórios, x, y, w e z. Utilizando 2 RAs diferentes, obtemos o resultado abaixo. Bom, depois que a gente já conseguiu os parâmetros, a gente vai descobrir qual vai ser a função que devemos trabalhar. E para isso, a gente precisa utilizar o esquema da imagem abaixo.
em que x, y, w e z vão ser parâmetros já determinados e T1, T12, T21 e T22 vão ser as temperaturas que a gente quer encontrar. A ideia para determinar as equações vai ser fazer uma média das vizinhanças das temperaturas. Assim, para o primeiro RA, que é 239535, a gente fica com a segunda imagem fornecida no slide. Só que você deve estar se perguntando por que essas equações não são nem um pouco parecidas com o sistema. E para isso, a gente vai isolar elas de um lado da equação todas as nossas incógnitas, ou seja, as temperaturas T1, T12 e assim por diante. E aí a gente fica com a seguinte equação, que é a nossa primeira imagem aqui no slide. E aí a gente vai transformar o nosso sistema em uma matriz A e um vetor B, que é a segunda imagem fornecida. Já para o segundo RA, que é 244615, a gente vai ficar com essas equações da primeira imagem e formando a matriz que é fornecida na segunda imagem, junto com o vetor B. Agora que a gente já tem a matriz, a gente pode iniciar nossa programação. O primeiro método vai ser o de Gauss-Jacobi, e primeiro a gente precisa importar a biblioteca MAT, que nos permite trabalhar com as funções no Python. E aí, em seguida, a gente vai definir os nossos dados obtidos pelo desenvolvimento que a gente fez anteriormente. Dado isso, a gente vai utilizar a função Gauss-Jacobi, onde fornecemos os valores da matriz A e do vetor B, e ela vai nos retornar o valor de x. Além disso, ainda dentro da função, a gente vai definir nossa precisão, dada pelo exercício e o número máximo de iterações que vão ser realizadas na nossa programação. Depois, a gente vai definir a função com parâmetros de entrada A e B, em que n é o tamanho do nosso vetor B e sol, que é de solução. Inicialmente, a gente vai supor que esse sistema tem solução, né, como verdadeiro ali. E abaixo, a gente vai definir que x será a cópia dos valores de B, que é a nossa solução inicial. Bom, o nosso primeiro for será utilizado para determinar a nossa solução inicial x0, que é definida por essa primeira imagem. Já no nosso primeiro if, a gente vai condicionar que para que isso ocorra, nossa diagonal principal em módulo deve ser maior que zero. Caso contrário, o nosso laço será interrompido, dado que não existe divisão por zero e não teríamos uma solução inicial para a resolução do nosso sistema de equação. Aqui, a gente também tem que o nosso segundo if vai determinar que se a condição acima for verdadeira, ou seja, se temos uma solução inicial, dado que não haja nenhum elemento na diagonal principal igual a zero, a gente vai imprimir a primeira iteração e a gente define o nosso xk, que será a nossa atualização da solução. Neste passo, a gente vai definir o nosso comando de repetição. Aqui, a gente só precisa tomar bastante cuidado que o i tem que ser sempre diferente do j. Em seguida, ainda pensando na nossa função de iteração, a gente vai pegar a nossa soma e subtrair do elemento b e multiplicar pelo elemento 1 dividido por a e i. No décimo passo, para a gente conseguir acompanhar o desenvolvimento das iterações, a gente vai adicionar o print da iteração e do nosso xk, que vai ser a atualização das nossas soluções. No próximo passo, lembrando que a gente mencionou na teoria desse vídeo, que temos o critério de parada. Então, para isso, a gente vai determinar, através de uma função, onde a gente vai comparar x e xk com uma precisão e. Se isso for verdadeiro, a gente copia o nosso valor de x e paramos o laço. Caso contrário, a gente segue o código. Agora, a gente vai definir a nossa função de comparação, que vai ser a responsável pelo nosso critério de parada, sempre atentando ao máximo de iterações permitidas. E aí, a gente vai ter que essa função vai ter 3 parâmetros, que é o x, o xk e a precisão, que aqui é dada como prec, em que o objetivo vai ser obter o maior valor da nossa solução atual, que é sempre o xk atualizado, e subtrair do nosso maior valor da nossa solução anterior x, e observar se o valor obtido em módulo é maior ou menor que a nossa precisão. E como resultado, obtemos isso daqui, que é essa imagem gigante pavorosa. Nesse caso, a gente utilizou o RA 239535, obtendo 14 iterações. Já para o nosso segundo RA, a gente obtém essa imagem aqui como resultado. Agora vamos trabalhar com o método de Gauss-Seidel. Aqui, a gente já viu na teoria que esse método ele é muito parecido
com o do Jacobi. A diferença é que ele tenta acelerar essa convergência. Então, a maioria das contas aqui vai ser bem parecida. O que vai mudar vai ser a nossa função de iteração, porque nesse método a gente busca utilizar o valor xk mais atualizado na próxima iteração. Aqui a gente vai estar importando a nossa biblioteca, que é um passo muito importante, a primeira coisa que a gente faz na nossa programação. Declara os nossos dados, a matriz A e o vetor B, e para os dois valores de RA a gente tem a seguinte imagem, que aqui está a primeira imagem. E aí a gente vai definir a nossa função de comparação, que vai ser responsável pelo nosso critério de parada. Agora a gente vai definir a nossa função. E para isso, a gente vai abrir um for, que é para verificar se a gente pode dar continuidade no código. Se for possível dar essa continuidade, ou seja, se o critério anterior for atendido, a gente dá início à verificação das iterações. Inicialmente, a gente precisa determinar que xk vai ser uma cópia de x. E para dar início na busca da convergência da solução, a gente usa o seguinte código. A nossa atualização vai ser o nosso if. Agora a gente vai quebrar em duas somas. E determinamos então que se o índice da linha é maior que o índice da coluna, a gente vai realizar a soma utilizando o valor de xk, que é o valor atualizado, e não mais o de x. Caso contrário, que é aquele elif, a gente continua a utilizar o valor de x. Por fim, a gente vai printar o nosso resultado de xk e a gente vai fazer a verificação do critério da precisão. E o laço do while, que vai ser o nosso comando de repetição, vai ser finalizado quando atingir a convergência, ou quando a gente atingir o nosso critério de parada. Para o nosso primeiro RA, a gente obtém 9 iterações. E também segue isso para o nosso segundo RA utilizado, também tendo ali 9 iterações. Nas nossas considerações finais, a gente consegue observar que o método de Gauss-Seidel converge muito mais rápido, até que é esse o objetivo dele, né? Tendo em vista que no primeiro método a gente também teve 14 iterações para os dois RAs, e agora a gente teve 9, que é uma mudança, é uma diminuição até que significativa. E além disso, a gente também viu que a gente atingiu a precisão requerida e convergiu para um conjunto de temperatura. E aí, confere, produção! Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça de dar aquele like e de se inscrever no nosso canal. Agradecendo também a nossa equipe, que mais uma vez estava aí auxiliando no processo, né, desse vídeo. Tendo eu como youtuber de novo, a Débora auxiliando nos nossos slides e design, a Lília como nossa roteirista, a Thaís cuidando do gerenciamento do nosso canal e o Gabriel que está aí com a gente na edição de vídeo. Então, até a próxima!